Agora a gente vai para o Rio de Janeiro, gente, para falar que os policiais prenderam pelo menos 3 pessoas, incluindo um boliviano, que estava vendendo ingressos falsos para a final da Libertadores em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Cerca de 20 convites falsos foram apreendidos e coitada das pessoas que ficaram nessa fila tentando conseguir ingresso, não conseguiram porque compraram ainda um bilhete falso esperando assistir a final do seu time e não devem ter conseguido também, né? Não sei, vamos ver com o Kleber Rodrigues, que vem trazer as informações. Kleber Rodrigues que trouxe essa vitória para o Fluminense, hein? Conversando ontem com os tricolores cariocas, ele trouxe pra gente essa vitória e agora o Fluminense é campeão da Libertadores de 2023. Bom dia, Kleber. Muito bom dia, Muriel. Eu tenho certeza que o Fluminense, né, muitos deles não dormiram na noite deste sábado, já vivendo essa ansiedade, né, vivendo essa emoção agora, depois da ansiedade pelo título inédito da Libertadores. Mas durante a partida, né, tiveram algumas situações, principalmente um pouco antes do jogo começar. A Polícia Militar informou, por exemplo, que 3 pessoas foram presas, como a Muriel acabou de destacar, né, vendendo ingressos falsos. Essa ocorrência foi registrada na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo. Teve gente, inclusive, que veio de longe, né, veio acompanhado do filho, e aí chegou aqui, comprou o ingresso, acabou adquirindo um ingresso falso, não conseguiu entrar no Maracanã. Por isso que é sempre importante seguir aquela recomendação de comprar o ingresso em locais oficiais. Segundo a PM, foram apreendidos cerca de 20 convites falsos, além de uma quantia em dinheiro e bilhetes, né, que já tinham sido comercializados por esses criminosos. De acordo com a Polícia Militar, a PM vem trabalhando em conjunto com a Polícia Civil para identificar essas pessoas e, obviamente, levá-las à prisão. A PM informou ainda que aconteceram tumultos pontuais. Um deles foi em frente ao Maracanã, onde torcedores argentinos tentaram acessar o estádio usando bilhetes falsos. O batalhão de choque precisou atuar para impedir que esses torcedores invadissem o estádio Maracanã. 15 pessoas foram detidas pela prática de estacionamento irregular e outras 5 pessoas foram presas com crachás falsos do evento. Antes do jogo, grupos de torcedores argentinos e brasileiros também se enfrentaram ali, jogaram objetos uns nos outros no acesso à Central do Brasil, um metrô, né, um dos pontos do metrô onde os torcedores chegavam para ir até o estádio Maracanã. Em Copacabana, um torcedor argentino foi agredido por populares suspeito de ter cometido um furto em um bar. Essa nota foi divulgada aqui pela Polícia Militar. A PM disse que, num contexto geral, né, depois de tudo aquilo que a gente presenciou, foi relativamente tranquilo. Pontos sensíveis de concentração de torcedores, o Sambódromo, onde estava a torcida argentina acompanhando a partida por um telão, e a Cinelândia, onde estava festejando e assistindo também ao jogo a torcida do Fluminense, não houve intercorrência. No mais, foi aquilo que a gente mostrou, né, repercutiu ontem e que o torcedor do Fluminense, sem dúvidas, está gostando do que viu, porque o Fluminense é campeão inédito da Libertadores. Pela primeira vez, portanto, aí o clube está vivendo essa emoção de conquistar a América, ontem com gols do Germancano, também do John Kennedy, iluminado, né? Mais uma vez fazendo gol em um mata-mata, fez gol em todos os mata-matas, e aí depois também um gol do Advíncula, portanto o Fluminense vencendo por 2-1. E destacar, né, a participação de ontem do nosso torcedor, que ao vivo, passando pela calçada aqui, foi abordado, e aí disse que o Fluminense seria campeão, e mais do que isso, o que me impressionou é que ele narrou o gol, eu pedi para ele narrar o gol do campeão, ele narrou o gol justamente do Urso, que é o John Kennedy. Ele acabou fazendo esse gol aí, iluminado John Kennedy, levando o Fluminense ao título inédito. É verdade, maravilhoso. Fez até aqui o sinal do urso. Quero que você fale um pouco mais sobre essa notícia boa, porque ontem a gente falou tanto sobre essa preocupação que a gente tinha justamente com segurança, com questões envolvendo torcidas organizadas. E no fim das contas, foi um show muito bonito por parte da torcida do Fluminense, claro, também do Boca. Quero que você nos conte então um pouco dessa celebração Rio de Janeiro que amanhece em festa, pelo menos parte dele a gente sabe, pelo menos todo mundo que torce para o Fluminense está amanhecendo muito feliz e realizado com essa taça, com esse conquisto inédito, Fluminense campeão da Libertadores. Conta tudo pra gente aí, Kleber, queremos ouvir mais dessa celebração bonita que começou ontem, mas que vai seguir, hein?
Muriel, ontem eu assisti, né, parte do jogo em casa mesmo, depois de sair do plantão, e aí ficava aquela provocação, né? Saiu um gol do Fluminense, a torcida, obviamente, soltando fogos, gritando. Saiu o gol de empate do Boca Juniors, começou já a torcida do Flamengo, os torcedores do Botafogo, do Flamengo, do Vasco da Gama, alguns, né, provocando, dizendo, olha, agora não vai dar, com aquela disputa ali entre os vizinhos dos prédios, até com gritos ali um para os outros, aquela provocação sadia. Mas aí depois, né, na prorrogação, o John Kennedy acabou fazendo o gol, a torcida do Fluminense foi ao delírio. Isso tudo tem muito dedo do Fernando Diniz, né? Quem acompanhou a partida viu que em um determinado momento ele chegou para o John Kennedy, que estava no banco de reserva, e aí falou, você vai fazer o gol do título, você vai fazer o gol do título. Pois ele entrou e conseguiu fazer esse gol tão esperado pelo torcedor. As ruas ontem aqui da capital fluminense certamente ficaram tomadas. Eu mesmo fui a um dos pontos, né? Fui caminhar em um desses pontos aí. A Praça Vanhagem, que foi um ponto de encontro da torcida, estava tomada de torcedores, assim como a Cinelândia, Copacabana. Quem vai ter muito trabalho hoje, que eu já percebi nessa manhã, serão os garis, viu? Muitas ruas estão sujas, com garrafas de vidro, né? Garrafas de cerveja, muitas sacolas também. Então o trabalho hoje vai ser duro para esses profissionais que dão duro, né? Durante toda a semana. Agora, para o torcedor, certamente, muitos deles não devem estar nos acompanhando porque estão dormindo, porque ontem viraram, né? Então já ficaram naquela ansiedade para o jogo, depois que veio o título de campeão, aí sim essas pessoas vão acordar lá para meio-dia, 1 hora, sem entender ainda, Muriel, onde estão. Estão certamente muito felizes. Deve ter sido muito difícil deixar o Maracanã para esses torcedores realmente. Maravilhoso, Kleber. Fernando Diniz, né, o técnico que também é técnico interino do Brasil, e ele que é psicólogo, tem uma formação em psicologia, deve ter conversado muito e falou isso para o John Kennedy, então, falando que ele ia fazer o gol do título e, pelo visto, deu certo mesmo. Obrigada, Kleber, pelas informações. A gente conversa ao longo dessa edição do CNN Newsroom.